Na aula anterior sobre a origem da vida, a gente provou, estudou e entendeu, né, que o Louis Pasteur provou para a gente o quê? Que a vida vem de outro ser vivo, que a vida vem da vida, portanto, venceu lá a teoria de quem? Da biogênese. Beleza. Só que a gente terminou a aula concluindo o seguinte, que a ciência, muitas vezes, ao avançar, ela traz um outro questionamento, ela responde um e traz outro. E esse outro questionamento que a gente vai entender aqui é justamente esse. A origem da vida, ela não explica, né, até esse momento de Oparin, como é que surgiu o primeiro ser vivo. E é aqui que a gente vai continuar nessa aula, tá bom? Então, existem algumas hipóteses que visam explicar como é que apareceu o primeiro ser vivo na Terra. Bom, então uma delas é o criacionismo, tá? Sendo que criacionismo, gente, tem a ver com o quê? Tem a ver com a criação divina, né? Tem a ver com a questão bíblica, a questão de Deus. E aí a gente não vai entrar nessa briga, que nem tem, essa polêmica. Porque, bom, na verdade, como a gente está falando de biologia, de ciência, a gente precisa de fatos para argumentar de maneira científica, de acordo com a experimentação científica. E por mais que você acredite, né, que isso possa ter acontecido por uma criação divina, numa prova, num Enem, eles não vão cobrar dessa maneira, tá? Até porque pessoas têm crenças diferentes e a gente precisa respeitar todas elas, tá bem? Então, aqui não vai entrar como sendo uma teoria científica justamente por essa questão, tá? Essa questão de que ciência e religião, eu acredito que elas estão dando as mãos de alguma maneira, muita coisa vem sendo explicada, né? Torço para que tudo saia bem, que as pessoas não tenham esses choques, embates religiosos, mas não é aquilo que entra no contexto científico aqui pra gente, tá legal? Então, há quem acredite que Deus fez a Terra, tá? Aquela história com Adão e Eva, a criação e tudo mais, porém, não há embasamento científico para isso. Que fique claro, não é nenhum tipo de argumentação contrária, até porque eu acredito em Deus, eu sou cristão e tudo mais, tá bom? Só que não é uma via científica, que isso fique claro, ok? Bom, uma outra teoria é a questão da panspermia, né? Que é a chamada teoria cósmica. Nessa teoria, gente, nessa panspermia, o que é que a gente teria? A gente teria aqui o seguinte, ó. A gente teria que, através de alguns meteoros que chegaram aqui na Terra, meu meteoro está meio feio aqui, tá? Alguns meteoros que foram chegando aqui na Terra, tá? Eles continham, de alguma maneira aqui dentro deles, eles iam contendo matéria orgânica. E eu quero que você entenda, assim, que durante um período muito grande da evolução da Terra, tá? A Terra tem, segundo pesquisas científicas, mais ou menos 4,5, 4,6 bilhões de anos. E o que acontecia? Muita dessa matéria que nós temos hoje na Terra, e muito da água, sabe-se que veio dessa chuva de meteoros que caía constantemente na Terra. Então a Terra passou muito tempo sendo bombardeada por esses meteoros, tá certo? O que contribuiu com a quantidade de água que nós temos no planeta, com a quantidade de gás carbônico que nós temos no planeta. E aí vem uma questão. Professor, como é que essa matéria orgânica ela teria chegado intacta na Terra? Tá? Essa é a grande questão. Só é possível pelo fato de que essa matéria orgânica ela estava envolta em água. Tá? E essa água teria acabado tendo feito assim, um serviço. Essa água que veio, ela acabou fazendo o papel, de alguma maneira, de isolante térmico. Tudo bem que não vai evitar que as temperaturas subam, mas evita que suba a um extremo que inviabiliza essa matéria orgânica que veio da Terra. Então, quando a gente fala em panspermia, a gente não está falando que veio uma bactéria, que veio um ser vivo, que veio um alienígena, um ET aqui para a Terra e começou tudo, não. Entenda, até porque se fosse dessa maneira, a primeira célula veio de Marte. Aí nós só iríamos estar transferindo essa pergunta para lá. Tá, e em Marte como é que surgiu? Veio de Júpiter, e aí ficava, né, aquela guerra nas estrelas, literalmente, guerra nos planetas aí. Então, essa matéria orgânica pode sim ter vindo, alguns elementos dessa matéria orgânica, ou mesmo elementos inorgânicos que deram origem à evolução. Isso não está muito bem decifrado, portanto, essa teoria para a gente acaba não sendo a mais aceita, tá ok? Então, vamos para cá. Como você está vendo, que aqui não pode ser uma teoria científica, e aqui nós não temos nenhum tipo de explicação muito concreta, apenas dados, evidências que vão aparecendo, e para isso a NASA tem especulado e estudado muito, nós vamos vir aqui para a evolução química, né? Também chamada de hipótese da evolução gradual
dois sistemas químicos. Olha só que nomezão grande. E aqui, primeiro eu quero que você entenda que a Terra tinha uma atmosfera muito diferente do que ela tem hoje. Para começo de história, quando a gente fala em atmosfera, o primeiro elemento que para a gente é indispensável para a vida aqui vai ser o oxigênio. E você está vendo que ele não aparece aqui na nossa lista. Tá? Você vai ter o hidrogênio, você vai ter a água, você vai ter aqui o quê? Amônia, você vai ter aqui o quê? Metano, você vai ter gás carbônico, tá? Eu coloquei até numa cor diferente, eu já explicar o porquê. Esses elementos, eles provavelmente sofreram modificações e deram origem às moléculas orgânicas. Então, veja bem, repara bem que isso aqui, tudo que a gente está falando aqui, todo esse material aqui é inorgânico, tá certo? Ou seja, material inorgânico não tem condição de formar um ser vivo, teria que converter isso de alguma maneira em matéria orgânica. Essa teoria aqui, da evolução gradual química, tá? Ela é uma teoria que foi proposta por um cientista aproximadamente lá na década de 1920, tá? E foi proposta por Oparin. Só que havia outro pesquisador também, chamado Haldane, não estou colocando aqui o nome deles na mesma cor, para dar justamente a ideia que eu quero, que eles não trabalharam juntos, eles apenas chegaram às mesmas conclusões, tá? Chegaram às mesmas conclusões dessa hipótese aqui da evolução química, que teria dito o quê? Que essa era a composição aqui da atmosfera primitiva, esse gás carbônico não estava na ideia de Oparin, mas estava na ideia de Haldane. Como isso pouco importa, né? Quais são os gases que cada um colocou, isso não vai cair numa prova de vestibular, entenda que isso aqui é o que a gente tem como consenso para formar a nossa atmosfera primitiva, ok? Então, olha só. Além disso, além desses gases na atmosfera primitiva, a gente tinha chuvas intensas. Então, lá na Terra, estava toda hora... Lá na Terra, né? Aqui na Terra, lá na Terra primitiva. Tá? Estava toda hora chovendo muito, né? Por quê? Porque a Terra era quente. Você tinha também, além disso tudo... Deixa eu pegar um giz aqui de outra cor. Além disso tudo, a gente tinha também uma intensa atividade vulcânica, tá? Uma intensa atividade vulcânica, tá certo? Onde a gente tinha a liberação até de vapor de água daqui também, uma intensa atividade vulcânica, aquecendo a Terra, larvas saindo aqui, se resfriando, formando os territórios, formando massa, que a gente entende aí como uma massa solo, digamos assim, né? Formando o solo da Terra. Então, essas larvas aqui eram resfriadas, tá? À medida que elas saíam aqui, ok? E a gente tinha uma Terra inabitável, como a gente está vendo aqui, inabitável. Porém, muito propícia para essas reações químicas que vão acontecer e que a gente vai conversar aqui, tá? Então, a gente tinha chuvas intensas, resfriando boa parte desse material, desse magma que sai aqui, dessa lava, né? Dessa lava vulcânica. A gente tinha aqui a formação do solo da Terra, dos continentes, tá? Um resfriamento que a Terra passou algum tempo, gente, com tanta atividade de chuva que não parava nem um minuto, e com tanta atividade vulcânica que seria impossível você pensar em qualquer tipo de forma de vida, tá? Então, a crosta terrestre, ela era exatamente, não era nem sólida, tá? À medida que foi chovendo, foi solidificando e formando aí, tá, os continentes, as placas e tudo mais. Bom, e nós tínhamos aqui também uma descarga elétrica muito grande, tá? As descargas elétricas, basicamente provenientes dessa chuva aqui também, né? Desse cenário. E essas descargas elétricas acabaram por fornecer o quê? Essas descargas elétricas acabaram por fornecer energia para que essas reações químicas dessas moléculas aqui começassem a acontecer também. Além disso tudo, ainda tem um além, professor? Tem. Repare aqui que uma coisa interessante, eu não coloquei aqui oxigênio, se não tem oxigênio não pode ter ozônio, tá? Se não tem ozônio, o que a gente não tem? Camada de ozônio, tá? Se a gente não tem camada de ozônio, a gente tinha aqui também, atuando sobre essas moléculas aqui, tá certo? Atuando aqui sobre elas, a gente acabou tendo o quê? Uma radiação ultravioleta. E essa radiação ultravioleta,
que vinha lá do nosso Sol, querido, maravilhoso, tá? Vai trazer aqui para a gente também uma capacidade de reorganização dessas moléculas. Então, as descargas elétricas fornecem energia, mas essa radiação ultravioleta acaba por formar o quê? Por incentivar as reações entre essas moléculas, tá ok? Bom, e uma vez que a gente tem esse tipo de reação acontecendo, o que é que a gente vai ter? A formação de moléculas orgânicas, como, por exemplo, os aminoácidos. Se você lembrar aqui, ó, R, C, dupla O, OH, olha aí, ó, NH2H. Se você lembrar, isso aqui é a estrutura básica de um aminoácido. E todos esses elementos, ó, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, todos eles pertencem aqui ao que era a composição da atmosfera primitiva. Então, segundo a teoria de Oparin-Haldane, essas primeiras moléculas orgânicas que depois terminaram por evoluir, né, um longo trajeto, lógico, para os seres vivos, elas foram formadas nesse cenário, tá bem? Bom, para que você entenda ainda mais, não acaba a conversa por aqui, note, tenho aqui os aminoácidos, esses aminoácidos vai ter um resfriamento da Terra ao longo do tempo com essas chuvas, esses aminoácidos vão se polimerizar, vão fazer ligações e formar as proteínas, que vão dar origem a estruturas que a gente vai chamar, agora há pouquinho, vou mostrar para vocês, de coacervados, né? Essas moléculas aqui, ó, proteicas, revestidas por uma capa de água. Então, dos elementos químicos, nós tivemos o quê? Dos elementos químicos inorgânicos, estimulados pela radiação, descargas elétricas, nós tivemos reações, tá? Formando moléculas orgânicas do tipo aminoácidos, que vão formar aqui proteínas, que vão dar origem a essas estruturinhas aqui, chamadas de coacervados. Tá ok? Então, vem comigo agora, a gente vai dar aqui uma virada, não do quadro, mas eu vou aqui para a tela com vocês, para continuar explicando esse assunto. Vamos lá, vamos lá. Bom, então nesse contexto, o que é que você está vendo aí, né? Que segundo a teoria de Oparin, tá certo? Oparin barra Haldane, bom lembrar isso aí. A gente teve o quê? Uma reorganização de moléculas químicas. Essas moléculas, ao se reorganizaram, tá? Moléculas essas que eram inorgânicas, formaram as moléculas orgânicas, e essas moléculas orgânicas teriam se polimerizado, tá certo? Então eu vou te mostrar aqui na transição, olha só. E aí, você vai ter aqui um aglomerado desses aminoácidos aqui, formando o quê? Formando uma proteína, tá? E aí, moléculas de água começam a se formar em volta aqui, ó, tá? E aí, essas proteínas não necessariamente são únicas, são várias moléculas de proteína, tá? Que vão estar completamente envoltas por uma capa de água. E isso é importante que você saiba que elas não são células, tá? Isso é uma coisa que eu gosto de deixar bem claro. Não são células. E tem gente ainda que pensa assim, então são os primeiros seres vivos. Não, porque não são células. Tá bom, gente? Que isso fique bem claro para vocês. Esses coacervados, ou coacervatos, tanto faz isso aí, você pode escrever com T, com D, tá bom? Isso não importa. Eles são importantes porque eles demonstram que é possível que você tenha um processo de individualização das moléculas, tá entendendo? Uma célula, ela é diferente do meio. Como você sabe, uma célula ela tem uma membrana plasmática e isso vai separá-la do meio e ela pode ter uma constituição química diferente. Então, em que momento que esse coacervado se tornou importante? Exatamente aqui, porque as proteínas, enzimas que por hora vão se formar aqui dentro, tá? Os ácidos nucleicos que depois vieram a se formar também, a gente tem que eles estão sofrendo aqui um processo bom de individualização. Que palavra grande, hein? Individualização, tá certo? E isso permite uma certa identidade à célula, tá ok? Bom, lembrando também, gente, que tudo isso que foi falado pelo Oparin não passa de uma mera teoria. Ele nem chegou a fazer uma experimentação sobre isso. Então, tudo sobre o Oparin-Haldane não passa de uma teoria. Tá ok? Bom,
Aí nós temos aqui o experimento de Miller. O que é que esse experimento tem de importante? Esse Miller, né, foi aluno de outro professor chamado Urey. Então vou colocar aqui, porque de vez em quando pode aparecer, né, teoria de Miller / Urey, tá certo? Que era o orientador dele. O que é que ele fez? Vou simplificar bem para que você entenda isso aqui fácil. Era preciso ter algum tipo de experimento científico para que a gente pudesse dizer, não, tudo bem, então o nosso amigo lá, o Oparin, o Haldane, tem razão em alguma coisa. Né? Tem fundamentação científica para isso. Então, o que é que o Miller fez? Ele pegou as ideias do Oparin e colocou na prática. Ele fez uma prática, olha só, com as ideias de quem? De Oparin. Ou seja, ele fez uma experimentação. Ele concluiu, ele fez um experimento. Tá ok? Então, olha só, ele construiu aí uma máquina, tá certo? Aonde nessa máquina, o que é que ele tinha? Olha só, ele colocou aqui o seguinte, nessa máquina, eu vou colocar por partes aqui para que você entenda, tá? Uma máquina que simulava as condições da Terra primitiva. Então, você tinha aqui, ó, descargas elétricas, estão vendo aí? Ele colocou eletrodos aí, tá? Formando aqui descargas elétricas nessa área central, você está vendo aqui. Ele vai colocar aí também os gases, né? Ele colocou aqui, ó, amônia, gás carbônico, né? Aqui o hidrogênio, tá? Aliás, perdão, gente, amônia bem aqui. Aqui é o metano, tá certo? Então, metano, amônia, hidrogênio, gás carbônico, nitrogênio, enfim, simulando aquela condição da Terra primitiva, tá ok? Haviam as descargas elétricas, que é o que dava energia para que essas moléculas reagissem, e aí ele colocou aqui água gelada, ou seja, uma águazinha fria entrando para fazer uma condensação, simulando aquilo que seriam as chuvas, né, que resfriavam a Terra, tá certo? E aí, esse material que vinha aí era coletado, tá certo? Passava aqui, ó, por um tubo, esse material, parte dele aqui era coletado na lateral, passava por um tubo onde ele era reaquecido, simulando aquela temperatura alta da Terra. E aí, ó, chovia novamente, ó. Isso aqui é como se fosse a evaporação da chuva, né? E aí esses gases vão novamente aqui para esse caldeirão de eletricidade, digamos assim. E aí ele coletava um material aqui, um material que se condensava aqui, ele iria coletar esse material. E sabe o que foi que ele descobriu aí? Ele descobriu a possibilidade de formação dos aminoácidos, tá? Ele obteve aí a alanina e a glicina. Professor, eu tenho que saber quais são os aminoácidos? Não. Basta você saber que ele conseguiu formar aminoácidos aí mais simples, tá? E esses aminoácidos aí mais simples, gente, já são suficientes para a gente começar um processo de polimerização e formar as proteínas. Agora, uma coisa muito importante que eu quero te dizer aqui, tá? Esse experimento, ele não está afirmando que o Oparin e o Haldane estava certo. Ninguém tem certeza sobre a origem da vida. O grande fato é esse. Mas que ele estava, né, as suas ideias eram plausíveis. Então, mais uma vez, o Miller não disse que estava certo. Ele disse que o que ele propôs era possível. Tá ok? Muito bem. E aí, a gente sabe que na teoria aqui, ó, do Oparin, ele fala nos coacervados, né? Beleza. Porque esse material se condensava, resfriava lá nas rochas e formava os coacervados. Só que em 1958 aqui, esse cidadão chamado Sidney Fox, o que ele fez? Ele pegou aminoácidos e aqueceu em uma superfície seca e em seguida adicionou uma água levemente salgada simulando os oceanos, tá? Fez outro experimento, ele não tinha nada a ver, tá? Aliás, deixa eu fazer aqui uma transição, gente, que eu, sem querer, não mostrei para vocês. Tá aqui, ó, tá? Mais uma vez, vamos lá. Em 1958, vou voltar aqui, ó. O Sidney Fox, ele pegou os aminoácidos, tá bom? E aí ele aqueceu numa superfície seca e em seguida adicionou uma água levemente salgada que simulava, né, a água aqui dos oceanos. Ok? Então não teve perda nenhuma. Pronto, tá aí. Tudo bonitinho. E ele observou a formação de umas esferas pequenininhas, tá? E essas esferas pequenininhas eram bolsas
de proteínas com a capinha de água também. Alguém lembra de alguma coisa que a gente já falou aí? Ora, não. Né? É como se fossem os coacervados. Então, ele mostrou mais uma vez que você tinha a formação daqui, ó, de microsferas que, inclusive, eram capazes de fazer uma replicação. À medida que você tinha uma proteína crescendo grande, grandona e tal, ela era capaz de fazer uma replicação. Então, isso é importante para que a gente possa falar a respeito, né, mais para frente da formação das células, da formação da vida. Então, chegando aqui ao final, o que eu quero que você entenda? Quero que você entenda que a hipótese mais aceita pelo contexto científico é essa da evolução química, tá? Onde a gente teve a formação de moléculas orgânicas a partir da composição da atmosfera da Terra e que isso foi formando as primeiras estruturas, né, protobiontes, pré-biontes, pré-vida, pré-célula, que eram os coacervados ou mesmo as microsferas lá, tá ok? Numa próxima aula, a gente vai entender a formação da célula, né? Quais foram as primeiras células, mais ou menos em que data que essas células surgiram, tá? Como foi essa transição de uma célula procarionte para eucarionte, para que você entenda todo o processo e todo o contexto, tá bem? Então eu aguardo você na próxima aula para a gente continuar entendendo mais aqui sobre a origem da vida. Grande abraço e até lá!